Como converter contatos em pacientes? Como é que eu faço para pegar aquela pessoa que me mandou mensagem ou que ligou para o meu consultório e convencê-la a agendar uma consulta comigo? Primeiro de tudo é que script de vendas, que é basicamente aquele manual, aquele passo a passo, aquela sequência de mensagens que você manda, isso não é a fórmula mágica. Não é. Tem gente que vende pacote de script, tem gente que vende, olha, use essas mensagens e duplique, triplique o seu faturamento, a sua taxa de conversão. É mentira, é mentira. O script de vendas por si só é uma ferramenta, é uma ferramenta. Não é ele que resolve ali o seu problema. Ele é uma ferramenta que você pode usar. O que resolve o seu problema é uma coisa chamada de Product Market Fit. Basicamente, é eu encontrar o produto certo para o mercado certo. E pode ficar tranquilo que eu vou te explicar sobre script no final. Eu só não vou falar agora, mas no final eu vou falar. Antes disso, eu quero te contextualizar sobre a lógica de compra desse consumidor, ou seja, a lógica de compra desse paciente. Eu coloquei aqui um exemplo que é, eu preciso entender por que as pessoas estão entrando em contato comigo. Por quê? Aqui eu botei um exemplo de uma pessoa que ela está buscando um carro popular. É uma pessoa que está buscando um carro de luxo. Essa pessoa que está buscando um carro popular, ela pode ficar na dúvida entre a Fiat e a Volkswagen, por exemplo. Então, ela está numa dúvida de compra, mas ela quer um carro popular. Qual modelo, qual que vai ser ali os itens adicionais, qual vai ser a cor, isso ela precisa decidir ainda. Só que ela quer um carro popular. Mesma coisa, tem pessoas que estão buscando por um carro de luxo. E nesse carro de luxo, ela pode estar procurando uma Ferrari ou ela pode estar procurando, por exemplo, uma Lamborghini, uma BMW, uma Mercedes. Então, ela quer um carro popular. Qual marca? Aí entra a parte de venda, a parte de persuasão, a parte de convencimento. Qual que é o problema? Se uma pessoa está buscando um carro popular e eu buscar vender uma Ferrari para ela, ela não vai comprar. Ela não vai comprar, porque ela não está buscando um carro de luxo. Ela está buscando um carro popular. A mesma coisa, se tem alguém buscando um carro popular, eu não vou vender ali um Fiat, por exemplo, eu não vou vender, por exemplo, um Volkswagen, não vou vender. Por quê? Ela quer um carro de luxo. Então a primeira coisa que você precisa entender para conseguir converter os contatos em pacientes é entender o que o seu público quer. O que as pessoas querem quando elas chegam até você. Porque não adianta eu querer revender alguma coisa errada para esse público. Assim como, por exemplo, eu posso dar o exemplo de hamburgueria, por exemplo. Quando eu vou no McDonald's, eu quero um hambúrguer rápido, minimamente saboroso e por um preço acessível. Pronto. É isso que eu estou buscando. Eu posso escolher entre o McDonald's, o Bob's ou o Burger King, por exemplo. Quando eu vou buscar, por exemplo, um sanduíche mais ali bem feito, bem produzido, aí eu vou buscar, por exemplo, um Madeiro da vida. Só que, se eu estou buscando um sanduíche ali com qualidade da carne, com a qualidade dos ingredientes, eu não vou no McDonald's. Então não adianta eu querer convencer, não adianta. A pessoa, ela não quer. Então, primeira coisa é, o script, ele faz a diferença para eu vender um Hyundai ou um Fit. Ele faz a diferença para eu vender uma Ferrari ou uma Lamborghini. Aí a venda faz diferença. Mas ela é muito ineficiente se eu quiser vender um carro de luxo para quem buscou um carro popular. Então eu tenho que entender isso. O script, a venda, a lógica, ela é importante para itens dentro daquela categoria. Então a primeira coisa que eu quero que você pense é sobre isso. 3 pontos que eu quero que você observe em sequência. Primeiro é, o que meu cliente quer? E segundo é o que eu ofereço. Como terceiro ponto é como é o meu diferencial. Então vamos lá, ponto por ponto. Primeiro é, o que o cliente quer? Exemplo, eu estou buscando um médico endocrinologista só para exames de rotina. Eu estou buscando um médico só para exames de rotina. Segundo, o que eu ofereço? Eu ofereço uma consulta super elaborada para emagrecimento. Putz, o meu cliente está procurando rotina, está procurando alguma queixa específica, tireoide, diabetes, e eu vendo emagrecimento. Eu tenho um problema. Qual é o meu diferencial? Para esse cliente, não tem como eu ter diferencial. A não ser que eu faça uma consulta de rotina ali, que eu vejo o paciente como um todo, eu posso tentar forçar algum diferencial ali, mas eu não vou entregar para esse paciente o que ele quer. Então eu tenho que alinhar esses 3 pontos, e aqui eu coloquei o último ponto, que é um ponto extra, tá bom? Que é como eu sou visto hoje. Porque eu tenho que sempre estar de acordo com a realidade de como eu sou visto hoje no cenário atual. Ah, eu quero ser uma Ferrari, mas eu sou visto como um Fiat. Putz, temos um problema. Ou vice-versa, tá bom? Então primeiro, o que o meu paciente quer? O que ele quer?
ele quer ir numa consulta para verificar alguma questão de nefro, alguma questão de uro, algo muito específico, muito pontual. Ele não está buscando um grande diferencial, ele está buscando entender qual que é a queixa, qual que é a patologia dele. Putz, ótimo. O que eu ofereço? Putz, eu ofereço realmente isso. Uma consulta que faz XYZ. Eu ofereço uma consulta que resolve ali e dá um bom diagnóstico. Ou não, olha, o meu cliente, ele quer um processo de emagrecimento mais longo, mais duradouro. O que eu ofereço? Putz, eu realmente ofereço isso. Uma consulta mais longa e mais duradoura. Qual que é o meu diferencial? Então, dentro das pessoas que estão buscando por um endocrinologista para emagrecimento, sendo que eu ofereço esse atendimento, o que eu vou me diferenciar dos meus concorrentes? Porque todo mundo vai ter uma consulta mais longa, mais demorada. Tá, mas o que eu tenho de diferencial? É minha formação? É minha abordagem? É o quê? É o meu pós-consulta? São profissionais complementares ao meu atendimento? O que eu tenho de diferencial? E o último ponto, que é o ponto bônus, é hoje, como que eu sou visto? Eu sou visto como esse médico com esse diferencial, ou eu sou visto como um médico, por exemplo, que atende no volume? Não que seja errado, mas hoje eu sou visto no volume. Então eu tenho um problema. Eu vou ter que mudar a percepção da minha marca, da minha audiência sobre o que eu faço. E isso vai demorar tempo. Se hoje eu falar, não, eu sou visto como um atendimento de convênio, um atendimento de volume, e eu quero vender uma consulta de R$ 800, pô, tu não vai conseguir vender, não vai. Porque as pessoas não te enxergam dessa forma. Às vezes o posicionamento fica como algo intangível, tipo, muito marqueteiro. Ah, botar um blazer, não tô falando disso. Assim, como as pessoas te enxergam hoje. Pode ser fora do Instagram. Como que seu vizinho, como que os seus pacientes te enxergam. Ah, o doutor ele é muito bom, ele atende Unimed, ele é um doutor que atende no volume, mas atende muito bem, me dá um bom diagnóstico, pronto. É isso que você é visto. Se você quiser mudar isso, eu vou ter que pensar isso ao longo do tempo. No longo prazo, como é que eu vou alterar essa percepção, como é que eu vou mudar o meu público, como é que eu vou chegar a essas pessoas que buscam outro tipo de serviço, que aí sim é um serviço que eu quero entregar, e a partir disso, como é que eu crio um diferencial para que esse paciente me escolha. Outro ponto importante é, segundo, não pense na venda, pense no caminho de compra. Então, primeiro, você vai entender como que as pessoas entram em contato com você. Elas estão buscando o quê? Tá? Então, primeiro eu vou entender o que o meu paciente quer, o que ele busca, e fazer uma análise interna se eu ofereço o que ele busca e como é que eu vou fazer para ser escolhido por esse paciente. Depois, eu não vou pensar na venda. Eu não vou pensar quando ele chega no meu WhatsApp. Por quê? Ainda está muito tarde. Eu tenho que pensar antes disso. Eu tenho que pensar no caminho de compra desse paciente. Quais são os pontos de contato que esse paciente teve comigo antes de chegar na consulta? Ah, ele passou pelo Google, aí ele viu umas avaliações do Google Meu Negócio, aí ele entrou no meu site, entrou no meu WhatsApp. Putz, ok. Ou não, ele entrou no meu site, aí ele entrou no meu Instagram, aí ele acompanhou meu story, aí ele agendou uma consulta. Ok? Ele mandou mensagem? Ok? Alguém me indicou para ele procurou meu nome no Google, ele procurou meu nome no Instagram e aí ele mandou mensagem. Putz, então eu tenho que entender esses pontos de contato que esse paciente tem até chegar até mim. Por quê? Quanto mais pontos de contato ele tiver, mais ele vai me conhecer. Outro ponto, relacionamento com a marca. Há quanto tempo ele se relaciona comigo? Há quanto tempo ele me acompanha? Putz, ele me conheceu hoje. Putz, ele me conheceu hoje, talvez seja uma venda muito mais difícil, a não ser que eu tenha um produto que ele procura. Então eu tenho que entender como que é esse relacionamento que esse paciente tem com a minha marca. Outro ponto é o tempo da jornada de compra. Às vezes, por exemplo, eu tô com uma dor no ombro e eu quero buscar um ortopedista para resolver essa dor no ombro. É algo mais rápido. E esse ortopedista ele vende por convênio, ele atende convênio. É uma compra muito rápida. Ao mesmo tempo, eu quero escolher quem vai colocar, por exemplo, silicone na minha mulher, na minha filha, por exemplo. O que significa isso? Eu tenho que ter confiança, eu tenho que acompanhar durante 6 meses, 1 ano, conhecer muito bem aquele médico, confiar muito bem naquele médico. Então, é um tempo de compra muito mais longo. Não tem porquê eu buscar vender uma cirurgia plástica em um ponto de contato. Talvez não faça sentido, porque isso demanda tempo de relacionamento para alguém pagar caro nesse procedimento. E outro ponto é o processo de decisão de compra. Como que esse paciente vai decidir escolher você? Ele vai escolher você pelo quê? Porque você é rápido, porque você é barato, porque você é caro, porque você tem marca, porque você é confiável. Como que é esse processo que esse paciente vai ter para decidir escolher você ou escolher algum outro médico? Então, isso aqui faz a diferença. Isso aqui é o mais importante, na verdade. Porque é o que vem antes. Putz, esse paciente, ele nem me conhece ainda.
Ele acabou de chegar no meu WhatsApp. Eu não vou conseguir vender uma consulta de R$ 1.500. Ah, pode ser que fulano venda, mas é difícil. Por quê? Talvez não seja o que eu esteja buscando. Eu estou buscando um atendimento mais rápido, mais pontual. Talvez, por exemplo, eu nem te conheça, não tenha confiança em você. E talvez, se eu te conhecesse, tivesse um relacionamento com você, aí sim eu queria agendar consulta. Pode ser que um paciente entrou em contato, por exemplo, buscando. Ele queria um atendimento de convênio, mas por quê? Porque ele queria resolver um problema, por exemplo, uma doença renal crônica, por exemplo. E ele nem sabia o impacto que isso teria na vida dele. E o que ele fez? Ele buscou um atendimento por convênio, mas durante a mensagem você mostrou para ele a importância de um bom acompanhamento. Aí, ok. Por quê? Ele não estava buscando um médico de convênio para dar um diagnóstico mais rápido, simples, acabou. Ele já sabia que ele tinha um problema e ele queria algum acompanhamento. Só que ele achava que o convênio era mais cômodo, era mais fácil, era o que ia satisfazer a necessidade dele. Mas você mostrou para ele que não. Então pronto, funciona. Mas eu tenho que entender qual que é esse caminho de compra que esse paciente percorre para que eu alinhe a expectativa comigo mesmo e saiba o esforço que eu vou ter. Por quê? É muito mais fácil o Paulo Musi vender uma consulta. Muito mais fácil, porque já conhecem ele, já acompanham ele no Instagram, no Story, ele tem marca, ele tem mídia. Quem procura ele está buscando atendimento mais gourmet, mais luxuoso, é mais a marca do que alguma outra coisa. Então pronto, é mais fácil vender, porque todo o processo anterior a isso já está construído. E por fim, crie um processo de venda para o público certo com o produto certo. Então, por exemplo, o meu paciente ele já está buscando o que eu ofereço. Ótimo. Então é o público certo. O que eu ofereço é o produto certo. E aí eu vou criar um processo de venda. Aqui eu tenho algumas opções, tá? Eu vou passar mais rápido, mas depois eu posso detalhar mais em alguns próximos vídeos. Que é, por exemplo, eu posso aplicar o Spin Selling. O que é o Spin Selling? É uma estratégia de venda que envolve situação, problema, implicação e, por fim, necessidade de solução. Ou seja, eu entendo qual é a situação que esse paciente está, eu entendo como que essa situação implica na vida dele, eu mostro para ele ali, por exemplo, então necessidade, problema, depois, então primeiro eu vejo qual a situação que ele está, depois eu vejo qual que é o problema que ele tem, depois eu vejo o que isso implica na vida dele. Então, olha, hoje sou uma mulher de 40 anos, putz, ok, que estou na menopausa. Qual que é o problema que eu tenho? Eu tenho alteração de humor, aumento de peso, eu tenho fogacho. O que isso implica na minha vida? Putz, eu trabalho pior, eu não consigo mais ter tanta energia quanto eu tinha antes, eu parei de praticar esporte, ótimo. Então, pensando nisso, faz sentido eu buscar uma consulta que vai melhorar esses problemas para minha vida? Faz. É a necessidade ali de solução. Então pronto, eu vou construir um raciocínio que vai convencer o paciente a agendar a consulta comigo. Isso é o Spin Selling. Outro ponto é follow-up. Então, esse paciente, talvez, ele não compre ali na primeira mensagem ou ele para de responder. Então, eu tenho que ter alguma estratégia para entrar em contato novamente com esse paciente. 2, 3, 4, 5 vezes, para que eu mantenha contato para finalizar esse atendimento. Isso é follow-up. Eu não vou parar de responder quando o paciente desistir da compra. Ou quando ele falar, ele parou de responder, eu mandei o paciente, ele sumiu. Tente, mantenha mais alguma rotina de follow-up de mensagens. Depois eu tenho alguma oferta comercial. Então, por exemplo, eu sou mastro. Eu posso ter uma condição especial para o mês da mama, por exemplo. Para o mês do câncer de mama, de conscientização. Eu posso ter alguma oferta, por exemplo, se eu sou dermato, para botox, para preenchimento. Então, eu posso ter alguma oferta comercial para oferecer para quem não agendou consulta ainda. Isso é uma opção válida. Depois, eu posso ter ali buscar os gatilhos mentais de compromisso e coerência. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou buscar que esse paciente, ele fale sim para as minhas perguntas ao longo do meu script, para que ele concorde, para que ele veja que é importante. Então eu vou montar um script que vai trazer essa coerência e esse compromisso por parte do meu paciente. Aí você pode procurar sobre gatilhos mentais, eu posso gravar um vídeo só sobre isso. E eu vou buscar, por exemplo, relacionamento com meus pacientes. Aqui eu botei 3 itens. Eu posso buscar algo proprietário. Então, para quem mandou mensagem e não agendou, eu posso ter um canal no WhatsApp. Inclusive, eu tenho. É só acessar na descrição do vídeo sobre gestão de consultórios e marketing médico. Nesse canal, você pode compartilhar conteúdo, compartilhar informação para esse paciente e que ele vai te acompanhando até ele escolher agendar consulta. Então, ele não quis agora, mas ele está te acompanhando. Eu posso ter rede social. Posso ter Instagram, posso ter, por exemplo, TikTok, e eu posso ter o YouTube. Então são canais que eu crio relacionamento, e aí com esse relacionamento facilita muito a minha venda e até a percepção do público sobre mim. Quarto ponto tenha métricas claras. Então venda
por mais que eu tenha a parte subjetiva, a parte qualitativa, a parte de venda é métrica. Então eu tenho que entender qual que é o processo que esse meu paciente percorre e qual é o número de cada processo. Por exemplo, tantas pessoas buscaram por endocrinologista no Google, tantas pessoas clicaram no anúncio, tantas pessoas entraram no meu site, tantas pessoas mandaram mensagem no WhatsApp, tantas pessoas responderam, tantas pessoas não responderam, tantas pessoas agendaram, quantas pessoas não foram, quantas pessoas foram. Eu tenho que entender esse meu funil de vendas e qual que é a métrica de cada etapa desse funil, qual que é o volume de pessoas em cada uma dessas etapas. Depois, eu tenho que entender as taxas de conversão, principalmente do meu site em mensagens, de mensagens em pacientes. Depois, eu tenho que entender qual que é o custo de aquisição de cliente, quanto que eu pago para adquirir um paciente hoje, porque eu posso achar que eu tenho um problema de venda, mas não. O valor que eu pago hoje por paciente é um valor normal, é um valor coerente. Então eu invisto R$1.000, eu consigo 10 pacientes, eu pago R$100 por paciente, esse valor pode ser ótimo. Por quê? Porque eu posso ter, uma outra métrica importante, um LTV bom. Então, os meus procedimentos, tratamentos, acompanhamentos, custam R$2.000. Putz, eu paguei R$100 e voltou 2.000. Então, isso é ótimo. Então, eu tenho que vender mais, vender mais, vender mais, vender. Talvez não precise. Talvez seu negócio seja ótimo. Você tem que, basicamente, investir mais para trazer mais contatos, porque a sua métrica hoje está boa. E, por fim, faça testes estruturados. Então, a gente já entendeu todo o contexto do paciente, o caminho de compra, entendeu um pouco de script, do que eu vou falar nesse WhatsApp, entender sobre marca, como que eu vou ser visto, o que eu preciso fazer? Validar canais. Talvez o meu YouTube traga um paciente melhor. Talvez o meu Google, talvez o meu Google Meu Negócio, talvez o meu Instagram, talvez algum anúncio. Então, teste ali, validar quais canais trazem o público certo para que estão buscando o produto certo que você oferece como diferencial. Pode ser que seja o Google esse canal, pode ser que não. Depois, valide o tempo de compra. Talvez você esteja no caminho certo, mas esse paciente ele precisa de um tempo de compra mais longo. Então, entenda isso e valide qual que é o tempo de compra da pessoa te conhecer até ela agendar uma consulta. E valide abordagens no WhatsApp. Então, aí sim, você vai testar o script, as sequências de mensagens, aí você vai testar colocar um áudio, colocar um vídeo, colocar uma imagem. Aí você vai validar esse script de sequência, de qual texto que você vai colocar, para você validar se está dando certo ou não. Então, essa é a forma mais racional e mais lógica de você tentar converter pacientes, contatos, em paciente. Por quê? Aí eu entendo toda a lógica de marca, de posicionamento, de jornada de compra, diferencial competitivo, de o produto certo para o mercado certo. Aí você vai ter muito mais respaldo, muito mais formas de pensar da maneira adequada para conseguir buscar a solução certa, para conseguir cada vez mais ter paciente, cada vez mais converter esses contatos em pacientes para o seu consultório. Caso queira saber mais, só lembrando, link aqui na descrição do vídeo sobre o canal, é de graça, não custa nada, e eu compartilho conteúdo de gestão e marketing médica pelo menos uma vez por semana. Então é isso, eu espero você no próximo vídeo.